Graça e paz, irmãos. É um privilégio para nós, é uma alegria também ter o reverendo Timóteo na nossa conferência. Reverendo Timóteo é um americano muito brasileiro. É brasileiro, gostei. Ele realmente agora é brasileiro. Gosta de surf ainda está surfando ainda? Surfista, mas é uma alegria porque já o conheço há muito tempo. Ele é pastor, missionário, trabalhou muito tempo aqui a serviço, né, da PCUSA, trabalhando com a IPB, depois com a IPI, e ele é escritor, tem obras publicadas principalmente na área de missões, que é a área de especialização, missões e Bíblia, porque né, nós ouvimos ontem aqui que a reflexão sobre a missão, ela nasce em primeiro lugar da Bíblia. Quem já viu alguma obra dele, ele vai de Gênesis, Apocalipse, tratando do tema, né? Ele, se eu não estou enganado e a memória não falha, porque a idade vai chegando, ele coordenou a Bíblia missionária. A SBB lançou uma Bíblia missionária, e ele foi o coordenador. Ele hoje trabalha com a Sociedade Bíblica do Brasil, e onde ele me disse, está traduzindo a Bíblia missionária para o inglês, né, a pedido da Sociedade Bíblica do Brasil. Então ele é um profundo conhecedor da Bíblia e de missões. Então para nós é um privilégio. Ontem à noite ele trouxe uma palavra, foi um bate-papo mais com as lideranças. Para mim foi muito enriquecedor, foi muito abençoador, muito desafiador, como eu sei que serão esses dias, porque Deus o escolheu para que nesses dias ele fosse um instrumento, né, da sua graça, da sua soberania, da sua vontade, para falar ao coração da igreja. Eu vou orar por ele e depois ele que vai ficar falando, que eu já falei demais. Obrigado, Senhor, por termos conosco o teu servo Timóteo. Obrigado porque na instrumentalidade da vida do teu servo, tu tens edificado a tua igreja, não só no Brasil, mas pelo mundo. E tu nos dás nesta noite o privilégio de que o teu servo, por meio do teu Espírito Santo, fale à tua igreja. Que ele seja revestido, capacitado, ungido pelo teu Espírito Santo. Que os nossos corações e mentes estejam disponíveis e sensíveis para ouvir a tua voz, para que aquilo que nós vamos ouvir nos desafie a vivermos o chamado e a vocação que tu deste à tua igreja no mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Kleber, e obrigado a todos, a Geisa, o Gesiel, toda a turma que estava por trás em me dar esse convite de estar com vocês. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês. De fato, nós queremos dar uma olhada no que as Escrituras dizem a respeito dessa vocação bela da igreja de ser instrumento de Deus na transformação deste mundo, porque Deus amou ao cosmos, literalmente ao cosmos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que resume bem, né, o tema das Escrituras. No livro no qual o tema se baseia, a gente faz exatamente isso, como o pastor Kleber te falou, desde Gênesis até Apocalipse. Hoje, amanhã, entretanto, para não recontar essa história longa, que vai demorar muito tempo, eu resolvi extrair 3 histórias, 3 exemplos das Escrituras do amor de Deus para com o mundo que Ele criou. E eu espero que isso sirva de exemplo não apenas para cada um de nós, que cada um desses exemplos, João Marcos, uma menina sem nome no Antigo Testamento, anonimato, e o apóstolo Paulo, então uma variedade bem grande. Espero que isso sirva para você, como tem servido para mim, de exemplo de pessoa vocacionada para ser instrumento de Deus para a transformação desse mundo. Não só
para você e para mim, mas até para a igreja. Me ocorre que, de certo modo, João Marcos é um modelo para a igreja. Essa menina anonimato é um exemplo para a igreja toda. E o apóstolo Paulo também, um exemplo para todos nós. Então, hoje à noite, nós vamos considerar um exemplo meio estranho de engajamento missionário. Eu chamo do missionário medroso. O missionário medroso, João Marcos. A bem da verdade é que eu queria chamar do missionário frouxo, mas a minha mulher, que é brasileira, diz: Timóteo, não pode chamar de frouxo não, né? Fala de medroso. Então a gente está chamando por enquanto de medroso, mas todos vocês já sabem quem que eu penso que ele é mesmo, né? Começa com um texto que se encontra no livro de Atos, deixa eu ver se está aqui, Atos 15, 36 a 40, que diz: algum tempo depois de quê? A gente tem que pegar esse bonde andando, né? Algum tempo depois, isto é, logo depois da primeira viagem missionária, do envio pela igreja de Antioquia de Paulo e Barnabé, Paulo disse a Barnabé, ele já tinha completado aquela primeira viagem. Não sei se lembram, em Atos 13, a igreja de Antioquia envia eles, e eles vão até aquela região que hoje nós chamamos de Turquia, aquela parte do meio, que é a Galácia, na verdade, desde o Chipre, subindo até aquela região, e voltaram. E agora, alguns dias depois, eles estão conversando, o Paulo e seu, a princípio, mentor, Barnabé, diz: vamos voltar, bater um papo com eles pessoal e ver como é que eles estão. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém, Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles, Paulo e Barnabé, tiveram uma discussão tão forte. Pastor não briga entre si não, né? Tem pastor aqui? Tem pastor aqui, né? A gente não discorda entre nós não, né? Havia uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e começou uma nova carreira. E seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Quem era esse João Marcos? O que ele havia aprontado que levou à situação que nós acabamos de ler? De que maneira ele serve de exemplo ou, de repente, contra-exemplo para nós que queremos ser um povo de Deus engajado no trabalho missionário? João Marcos havia começado a sua carreira cristã mal. Eu o chamo de missionário ou discípulo medroso. Ele faz parte de uma série de estudos de caso de discípulos que às vezes se mostram como pessoas difíceis. Afinal de contas, quando Jesus escolheu os primeiros discípulos, grosso modo, esses discípulos não passavam de nota média. Não eram pessoas de grande destaque. Talvez um pouco de destaque por parte do discípulo Pedro. Pelo menos ele se destacou na sua arrogância, no seu orgulho, no seu machismo, né? Isso era o Pedro. Mas os outros eram mais ou menos, na melhor de hipóteses, gente de nota que a gente daria uma nota média. Fascinante isso. Eu não sei se você já parou para pensar. Jesus chama gente de mais ou menos
classificação média, nem muito bom, nem muito ruim, e transforma em discípulos. Faz um favor para mim, dá uma cutucada à pessoa ao seu lado e diz: ufa, ele escolhe você e eu. A gente está por dentro. Quem era João Marcos? Quem era João Marcos? Primeiro começa com o nome. O que significa esse nome? Um nome com dois nomes, João Marcos. Quantos de vocês têm dois nomes? Alguns têm, né? Interessante isso, um bocado de gente. Para estadunidense, isso é padrão, isso é normal. Eu sou Charles Timóteo, Charles Timothy, né? Ninguém me conhece como Charles. Só o pessoal do banco que liga de vez em quando, ou o seu Charles, né? Que é o primeiro nome. Mas eu sempre fui chamado pelo nome do meio. Mas quem que são? Então, André o quê? André Marcos. Quem mais? Flávia Cristina. Keila Cristina. Carolina Helena. Maria da Conceição. Olha só que legal. Quem mais? Fala mais alto. Júlia Nayane. Olha só. Que país rico esse país brasileiro, né? Com cada nome. No Nordeste mais ainda, né? Agora, quem te deu, quantos de vocês deram para si mesmo o seu próprio nome? Levanta bem a mão. Você deu o seu nome para si mesmo? Não, né? Quem que te deu o seu nome? Ou mãe ou pai, um dos dois, né? E geralmente eles vão escolher o nome para dar para você que eles detestam, não é verdade? Uma pessoa que eles odeiam, aí eles botam o nome no filho. Não é assim que funciona? Não, é claro que não. O nome que você recebeu é o nome de alguém que ou mãe ou pai, os dois, valorizou bastante, né? Pode ser um parente, um avô, um tio, pode ser uma antiga namorada, que a mulher não sabe, né? Ah, que tal Raquel? Né? Ou, de qualquer maneira, o nome que você recebe porque seus pais, pelo menos um deles, apreciou aquela figura. Está certo ou está errado? Está certo ou errado? 100% das vezes, não é? Ninguém dá nome para criança nome que não goste. Ninguém, nunca ouvi falar disso. Então nós temos um altíssimo grau de segurança que João Marcos são nomes que os pais dele gostaram. João Marcos. Agora, de onde vem João e de onde vem Marcos? Vamos começar com João. Qual é a origem de João? Alguém pode imaginar? João, Ivan, Johannes, alguém falou? João Batista, mas ele não era o primeiro João, não. Bem da verdade, João era um nome bem judeu. O João, para o hebreu, é como o Zé para o brasileiro. Nome muito comum. Tem João isso, tem João aquilo. Tem um monte de João na cultura judaica. Agora Marcos. Marcos é nome judeu? Não. Quem que nós conhecemos da antiguidade com o nome de Marcos? Imperador. Quem falou? Opa, o Kleber ganhou uma estrelinha. Ele vai ganhar um monte de estrelinha hoje à noite, eu acho, né? O imperador. O imperador. Marcos é um nome romano. Curioso isso, porque é uma família judia que dá nome de judeu para o filho junto com o nome romano, até mesmo de imperador. Isso sugere muito fortemente algum apreço
por aquela figura. Entendeu? Então, isso já é uma pista. João Marcos vem de uma família que não teve medo do regime existente, que era opressor. João Marcos tinha algumas ligações com as forças romanas que ocupavam a Palestina. E, de fato, o evangelho que Marcos escreveu anos depois emprega um número excessivamente maior de termos latinos que não aparecem nos outros evangelhos. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Aqui, ó, vocês podem me ajudar, tá? Procura nas suas Bíblias. Primeiro, legião, Marcos 5:9. Quem achou, levanta bem alta a mão. Legião, Marcos 5:9. Olha mais rápido, gente. Tem que olhar para o celular ou para aquela coisa antiga que chama Bíblia, né? Encadernação, papel, sabe? Marcos 5:9. Não olha para a minha cara, não está escrito aqui. Olha, faz de conta que está olhando para a Bíblia. Por favor, olha para baixo. Não olha para mim, tá? Quem achou? Marcos 5:9. Tá, mocinha lá atrás. Pode ler bem alto. Quem respondeu? Quem respondeu? O endemoniado. Diz que legião é o nosso nome. Legião, aliás, uma dica, né? Muita palavra que termina em ão tem sua origem latina. Não é garantida, mas é uma pista. Legião é uma dessas. O maior contingente do exército romano, de 3 a 6 mil soldados. 3 a 6 mil soldados. Quem tem alguma trajetória militar aqui, por favor, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Não tem ninguém? Alguém pode me dizer que seria uma legião na cultura do exército brasileiro? Seria um batalhão ou seria menos? 3 a 6 mil. Uma brigada. Ok, obrigado. Essa não foi de propósito, né? Uma brigada, obrigado. Não precisa dar risada, não. O próximo exemplo vem de Marcos 15, versículo 39, que é centurião. Alguém pode achar e ler rapidamente? Marcos 15, 39, levanta bem alta a mão. Sim, por favor, leia bem alto, tá? Bem alto. Muito interessante, na sua tradução não usou a palavra centurião, ou usou? Não usou, já traduziu para oficial romano. Quem mais tem uma outra tradução um pouco mais ao pé da letra? NAA ou alguma coisa? Tem? Aí o que diz? Ok, o centurião que comandava quantos soldados? Centurião. 100. São muito espertos vocês, né? Centurião comandava 100 soldados. Agora olha no mesmo capítulo 15, versículo 16, e olha como Marcos vai usar uma outra palavra latina que é pretório. Presta bem atenção como ele usa essa palavra. 15, versículo 16. Achou? Então lê. Você entendeu? Os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório. Para que precisava dizer que é o pretório? Acabou de falar que era o palácio. Por que precisava traduzir para uma audiência judaica, grandemente, que essa era, em latim, o pretório? Entendeu?
É um pouco estranho isso, mas ele faz questão de dar o nome latim, que nós não temos nos outros evangelhos, o pretório. Sabe aquela figura que já foi para o exterior? Por favor, não levanta a mão, não levanta a mão. Quem já foi para os Estados Unidos? Por favor, não levanta a mão, não levanta a mão, não levanta a mão. Volta para cá e aí você fala tudo assim, joga uma palavra em inglês aqui, uma outra palavra em inglês ali, só para impressionar um pouquinho, né? Ou esse negócio lá custa não sei quanto dólar. Mas por que quanto dólar, né? Você não sabe qual é o valor do real? Está me entendendo? E exatamente isso que Marcos faz em outro lugar, um pouco mais adiante. Depois de se referir ao PM, que é o executor, ele fala do caso do quadrante, no capítulo 12, versículo 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 moedas correspondentes a um quadrante. 2 moedas correspondentes a um quadrante. Para nós não tem nada demais, mas para quem está escutando isso é muito estranho. Porque veja bem, aqui é o mapa do Oriente Médio. Estão comigo? A Turquia, a Síria, descendo até Israel, o Egito, desse lado. Para cá, a bota da Itália, chegando até a Península Ibérica, a Espanha e Portugal. O quadrante era uma moeda que circulava na região ocidental do Império. Nem sequer circulava na região oriental, onde se situava a Palestina. Entretanto, Marcos faz questão de traduzir isso para uma moeda que ninguém nem sabia o que era. Um quadrante. Parece que ele tem alguma afinidade com a cultura romana. E João Marcos pertencia de fato a uma família fundadora e importante da primeira igreja presbiteriana, quer dizer, a primeira igreja cristã de Jerusalém. Em Atos 12, encontramos a igreja reunida. Não foi. Encontramos a igreja reunida na casa da mãe de João Marcos, Maria, a fim de orar por Pedro, Atos capítulo 12. Dá uma espiada, tá? Esperando Pedro, orando por Pedro, que estava na prisão. Lembra desse episódio? Era uma casa obviamente importante na vida da igreja, pois depois de solto da prisão, Pedro não foi para casa, ele foi para a casa da Maria, porque aquela que era a casa fundadora da igreja, provavelmente a casa onde tinha uma grande sala, o cenáculo, onde Jesus havia celebrado a última ceia. E a família de Marcos era rica o suficiente para ter pelo menos uma empregada, cujo nome era... Alguém falou de novo, só que não identifiquei. Rode. Lembra aquela doidinha que Pedro foi solto, ele chega no portão, ela chega no portão e ela fica tudo cheia de alegria, larga ele lá e foi embora contando para todo mundo, chegou o Pedro, e largou o Pedro para trás, né? É um episódio meio curioso, engraçado, mas nos diz alguma coisa a respeito da família e da criação de João Marcos. Não digo necessariamente que era uma família rica, mas tinha posses o suficiente para ter uma casa acima da média e ter pelo menos uma ajudante doméstica que trabalhava na casa. Então, tudo isso aponta para uma criação de um moço meio mimado. Que tipo de discípulo era João Marcos? No início do seu trabalho missionário, o João Marcos se manifestou como um fracasso. Ele foi rejeitado pelo apóstolo Paulo
na passagem que nós lemos no início da nossa reflexão, Paulo e Barnabé estavam presentes naquela reunião na casa da Maria, quando Paulo foi solto da prisão. Eles estavam presentes. E ao retornarem para Antioquia, Paulo e Barnabé, o primo de João Marcos, é um dado importante, de acordo com Colossenses 4:10, primo ou tio, a gente não sabe direito. Eles levaram João Marcos junto com eles, e logo em seguida o Espírito Santo cai por cima da igreja de Antioquia e diz: separai para mim Paulo e Barnabé. E começa aquela primeira viagem missionária, pelo menos é conhecida como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Bem da verdade era a terceira. Vê-se a Bíblia Missionária de Estudo. O Paulo já tinha feito 2 viagens missionárias antes, mas os nossos cartógrafos identificam como a primeira viagem missionária, quem sabe porque era a primeira que vai com equipe, né? Então já coloca nesse sentido. Então eles levam nessa viagem, nessa missão ousada para Chipre e depois para Panfilha, uma província indo na região da Galácia, no meio da Turquia, esse João Marcos. Só que nessa altura, Marcos resolveu não continuar, e nós não sabemos por quê, não temos essa informação, apenas que ele não quis continuar e ele largou Paulo e Barnabé no meio da viagem para voltar para seu lar docilar em Jerusalém, a casa da mamãe. E isso foi uma grande chateação para o apóstolo Paulo. Parêntese. Paulo era uma personagem 880. Ele era o pior de todos ou o melhor de todos. Paulo não era meio termo em nada. Ele era o menor dos apóstolos, o pior dos pecadores, o maior e mais zeloso na sua fé, quando ele era fariseu. Está me entendendo? Na sua alta descrição, ele está sempre usando superlativos. Porque era esse tipo de pessoa, 880. Então, o Marcos não quis seguir, então acabou, encerrou o assunto. Não quero mais saber desse moleque, né? Ou ele tem garra para continuar a viagem missionária, ou não tem. Paulo era, antes, aquele fariseu dos fariseus. Ele era farisérrimo, né? Era bem assim, entre os fariseus, ele que era mais fariseu ainda. Então, isso ele se transferiu na sua conversão. Paulo não foi menos zeloso como cristão do que como fariseu. Ele apenas transferiu o zelo contra a igreja para a favor da igreja. Mas ele continuou sendo uma pessoa altamente comprometido. Paulo, então, recusou levar Marcos com ele, que ele considerou como um Mauricinho, ou uma patricinha, novamente com ele, o acusando, a palavra em português é deserção, que traduz uma palavra em grego que é apóstata. Sabe o que quer dizer apóstata? Essa palavra que Paulo usa para João Marcos. Isso é bem o apóstolo Paulo. A mesma palavra que é usada em Lucas 8:13 para descrever a semente no solo duro, que descreve o entusiasmo momentâneo dos que creem, mas na hora da aprovação, então logo desiste. Assim, Paulo pensou em João Marcos como um grande medroso. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Não temos certeza porque João Marcos desistiu. 2 sugestões aqui: ou medo
ou crise vocacional, ou, talvez na melhor de hipóteses, uma combinação dos dois. A Panfilha era uma região baixa, sujeita a epidemias de febre, e a equipe ainda enfrentaria uma viagem dura, a subida para Pisídia. Talvez o confronto emocionalmente desgastante com o bruxo Elimas em Pafos tenha balançado demais a cabeça de João Marcos. Não é qualquer um que dá conta de seguir nos pés de um missionário, um apóstolo como o apóstolo Paulo, que já estava exercendo um ministério de cura, libertação de demônios e conversão de gente para todos os lados. Ele estava de olho assim, desse tamanho. Quem sabe o desconfiômetro de João Marcos estava muito bem sintonizado mesmo, ele antecipava a situação por vir. Porque, de fato, Paulo e Barnabé enfrentaram perseguição física em Listra, e Paulo quase morreu apedrejado, de acordo com Atos capítulo 14, verso 9. Marcos, calculando a despesa em desgaste emocional, espiritual e físico, simplesmente achou o preço alto demais. Isso me lembra da minha experiência como salva-vidas nas praias de Carolina do Sul, no ano 1972. Quantos de vocês lembram desse ano? 1972. Há cerca de 35 quilos atrás. Jovem, cabeludo, de 20 anos, eu, por incrível que pareça, né? Salva-vidas nas praias de Carolina do Sul. Primeira coisa que eu tive que fazer era uma atualização do salvamento aquático, que se lida com o mar, que meu treinamento foi feito com água doce, piscina e coisas mais fáceis. No primeiro dia da instrução, vem o instrutor, ele diz: a primeira regra do salvamento aquático é: salve-se a si mesmo em primeiro lugar, antes um afogamento que dois. Eu fiquei... Eu achei que o salva-vidas dava a sua vida, né? Em prol dos outros. Ele disse, não, antes um salvamento, antes um afogamento que dois. Imagino que João Marcos seguiu uma filosofia semelhante. Ele percebeu que esse negócio do trabalho missionário, por todo romance, todo oba-oba, todas as canções e todo desafio, na hora H, é trabalhoso, desafiador, desgastante. Eu não sei se eu quero gastar minha vida fazendo isso. E ele voltou para casa. Marcos era jovem, tímido, gostava do seu lar docilar. E do ponto de vista humano, provavelmente era mais sensato que Paulo e Barnabé. Graças a Deus, os missionários não podem ser muito sensatos demais, senão não vão, né? Pau que nasce torto, morre torto. Será que o jovem pelado de Marcos 14, 51 era o próprio João Marcos? Agora vocês estão olhando para a sua Bíblia, né? É que não está ilustrado, não. Marcos 14, 51. O Marcos, ele relata de uma história de um jovem não identificado, vestido de linho, que só os ricos se vestiam de linho, que largava o linho para trás e fugiu quando estava apertando e o pessoal vinha atrás de Jesus. Será que era o próprio João Marcos? Ele mesmo não disse do Evangelho, né? Ele não vai se dedar. Mas Orígenes, alguns anos depois, o dedou. Ele disse, é o próprio João Marcos. E hoje nós sabemos que era, de fato,
João Marcos. E se fosse ele, dá para imaginar o peso do fracasso que João Marcos deveria ter sentido em Panfilha, quando pela segunda vez ele não conseguiu dar conta do desafio desafio missionário, do discipulado. Ao mesmo tempo, podemos ver como ele, João Marcos, era especialmente qualificado para ressaltar essa dimensão do medo em seguir Jesus, que transparece especialmente no Evangelho de Marcos. Deixa eu ver se eu incluí alguns exemplos disso. Por exemplo, olha a diferença entre Marcos e Mateus. Presta bem atenção. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Quem está falando? Quem está falando? Jesus. Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Olha o relato de Mateus. Então todos ficaram admirados e disseram, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? A coisa transparece muito mais forte no Evangelho de Marcos, né? Quem tem razão aqui, aliás? Tem uma lição por trás da lição, né? Quem que está mais verdadeiro, o Mateus ou o Marcos? Nenhum dos dois, é claro, né? Os dois são inspirados pelo Espírito Santo, os dois têm a ótica dos autores que foi dado, e essa ótica sempre tem esse lado humano, mas engraçado, humano inspirado pelo Espírito Santo, que vê de modo um pouco diferente. Veja outro exemplo aqui. Jesus anunciando sua morte aqui em Marcos e aqui em Mateus. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para o lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Em Mateus. Bem, não tem a passagem de Mateus. Você mesmo vai ter que olhar na passagem de Mateus, tá? Mas você vai ver que não tem essa ênfase no espanto e no medo. Tem vários exemplos aqui, não sei se eu trago outros. Tem aqui a ressurreição de Jesus, em Marcos 16. Então eles saíram e fugiram do túmulo, apavorados e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Aqui tem o medo em Mateus, mas está mais amenizado. Elas foram embora depressa do túmulo, entendeu? Pois estavam com medo, mas muito alegres. Ele equilibrou, entendeu? E correram para contar tudo aos discípulos. E João. E os dois voltaram para casa. Entendeu? A gente percebe um pouco da personagem daquele que está relatando, que nos diz a respeito da pessoa. O que aconteceu com João Marcos? Será que ele permaneceu medroso até o fim? Foi um caso perdido? Nós temos casos de gente que às vezes tem medo de compartilhar a fé em certas situações. Por favor, não precisa levantar a mão. Mas tem pessoas que têm medo de vez em quando de compartilhar a sua fé. Dá uma cutucada, fala para a pessoa ao seu lado, levante sua mão, por favor. Está me entendendo? Faz parte, de certo modo, de todos nós. Uma certa ansiedade de fazer isso. O fato, considere isso, o fato que João Marcos, ao abandonar a missão com Paulo e seu parente Barnabé, voltou diretamente para Jerusalém e não passou por Antioquia. Isso é um dado importante.
voltou diretamente para Jerusalém, evitando passagem por Antioquia. Sugere, de onde ele havia sido enviado e vocacionado, sugere que João Marcos não se sentia bem com a missão exclusivamente para com os gentios. Foi enviado pelo Espírito Santo e recebeu o aval da igreja, mas chegando ao exercer o seu chamado, ele teve dúvidas. A vocação de Paulo, Barnabé e João Marcos, que eles receberam no Novo Testamento, é chamado por uma palavra que é trabalho. Nós usamos a mesma palavra no meio evangélico, obra, né? Obra ou o trabalho. A gente vai fazer uma obra, vamos fazer um trabalho, que é o ergon no grego. E isso, quando terminou a missão, Paulo e Barnabé prestaram relatórios sobre esse ergon, sobre esse trabalho, que então explicaram da seguinte maneira: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abria aos gentios a porta da fé. Quando Paulo fala do abandono de João Marcos, em Atos 15, versículo 8, estou correndo muito rápido, Atos 15, versículo 8, ele diz que ele os desertou, apostatou no trabalho ou na obra. A mesma palavra usada para descrever a missão entre os gentios. Usando uma linguagem mais contemporânea. Alcançar os gentios, naquela época, era como nós falamos de alcançar os povos não alcançados. Marcos recebeu a vocação, mas ele, no exercício da missão, teve dúvidas. Teve medo, entrou em crise vocacional e voltou para casa. O que sugere que João Marcos era uma espécie de Jonas do Antigo Testamento, que mesmo recebendo a vocação, ficou com medo e foi na direção contrária. Então volto a perguntar: João Marcos foi recuperado? E graças a Deus nós podemos dizer que sim, João Marcos tem um final feliz. A graça e a misericórdia grande de Deus se manifestou para essa mala sem alça, e ele foi resgatado de si mesmo. Tem mais João Marcos aqui do que Paulo Barnabé. Eu imagino que os dois tinham razão. Os dois tinham razão, porque a gente precisa da paulada, tapa na cabeça. A gente precisa disso. Mas se fosse só tapa na cabeça, a gente não se levanta, né? Alguém tem que vir e nos pegar pela mão, levantar e dizer: vai comigo. Agora, também não adianta a pessoa sempre dar desconto para a gente. A gente só recebe desconto toda hora, também a gente não aprende. Então precisa de vez em quando, pá. E precisa de vez em quando a mão estendida. Eu vejo a mão de Deus nessa história, né? Tanto na ação de Paulo quanto de Barnabé. Paulo tomou a postura profética de descer paulada, e Barnabé sacerdotal, de colher, de acolher. Qual é a palavra mesmo? Acolher, receber, né? Chega mais perto e dizer: vem comigo. Então nós encontramos Marcos, que Paulo chama de colaborador, e depois Paulo faz um maior elogio de Marcos na sua última carta, antes da morte de Paulo, em 2 Timóteo 4,11, quando Paulo chama Marcos de útil para o ministério. Útil parece um elogio grande? Não parece, para mim não parece muito grande não. Ele é útil. Isso depende um pouco da entonação, né? Só que, vindo da boca do apóstolo Paulo, é um elogio que significa muito. Para Paulo dizer que alguém era
útil é, bastante útil. Finalmente Marcos aparece em 1 Pedro 5,13, onde Pedro o chama carinhosamente de meu filho. Enquanto ele escreve, Pedro escreve para as igrejas do Ponto, presta atenção, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Todas essas cartas foram escritas provavelmente de Roma, aonde Marcos ministrou tanto para Pedro quanto para Paulo e se tornou muito útil aos dois. Quando Pedro chamou de muito amado, ele está escrevendo para aquelas igrejas que o João Marcos havia abandonado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, teve que voltar e exercer o seu ministério. Eu não sei o que está passando na sua cabeça, né? Pode ser que seja, poxa, Timóteo não está falando nada sobre povos não alcançados, sobre os desafios mundiais, sobre nada disso, né? Mas uma das dimensões muito importantes do trabalho missionário é trabalhar a alma, trabalhar o interior, tanto meu interior quanto o nosso interior. Sou uma pessoa que paga o preço? Somos uma igreja disposta a pagar o preço? Acredito piamente que isso está por trás das palavras de Jesus que Marcos registrou em Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. Veja, em conclusão, estamos resumindo aqui agora, chegando no fim. Veja se você não consegue ouvir algum eco de Marcos por trás das palavras de Jesus que Marcos registra aqui em Marcos 8, 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: será que eu tenho isso aqui? Eu acho que eu tenho. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Eu estou seguindo uma outra tradução, né? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ou a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Que aproveita a igreja ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sua razão de ser? Que daria a igreja em troca de sua alma? Porque ainda que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que nós não nos envergonhemos de Jesus. Que nós de Jesus e do seu Evangelho. Agora pode não ser cutucada, mas você pode dar a mão, tá? Pessoa ao seu lado, fala junto com ele, pode fazer, pega na mão. Que nós não nos envergonhemos de Jesus. Que nós não nos envergonhemos do Evangelho. E um detalhe: se nos envergonharmos, se nós chegarmos a nos envergonhar, há possibilidade de recuperação. Mas recuperemos.
E vamos não atrasar nesse negócio.